Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica e Olhe Tóquio 2020, favoritos para Tóquio. Apresentando mais um livro, Olímpia Tóquio 1964. É um livro austríaco sobre os Jogos Olímpicos de 1964. Um aspecto curioso desse livro, da participação da Áustria, é que a Áustria não conquistou medalha nos Jogos de Tóquio. E também não havia conquistado em 1920 na Antuérpia, porque não participou. E em Londres, 2012, também a Áustria não obteve medalha. Nas edições de inverno, a Áustria sempre obteve medalha, e nas de verão, essas duas aí. 1964 em Tóquio e 2012 em Londres. Mesmo assim, os austríacos fizeram um excelente trabalho de documentação desses Jogos Olímpicos de 1964 nesse livro, que eu já vou iniciar a apresentação dele. E uma ilustração, né, da bandeira do Japão, Tóquio 1964. Aqui a apresentação do livro, o texto do Kurt Jeschko. Kurt Herbert Schrimitz fez os dados e a documentação, os comentários. Aqui, Olímpia Tóquio 1964, um livro publicado pela Österreichische Bundesverlag Viena, de Viena, publicação de Viena. E teve o patrocínio, né, do Comitê Olímpico Austríaco. Aqui os atletas sendo homenageados. Aqui não informa se foi antes ou depois dos Jogos. Já aqui um agradecimento, uma observação, né? Afirma que os austríacos não conquistaram medalha, mas deram uma boa demonstração de esportividade. Os austríacos aqui, a delegação austríaca, esses Jogos de 64, lembrando que a Áustria sediou os Jogos de Inverno em Innsbruck, em 1964, teve uma excelente participação. Os presidentes da Áustria, do Comitê Olímpico Austríaco, nessa foto, mais observações sobre a participação da Áustria, de novo, exaltando essa questão do comportamento, da esportividade dos austríacos. Aqui saiu um pouco do foco. Retornando ao foco. Tóquio, as instalações esportivas, pela primeira vez os Jogos Olímpicos na Ásia. Aqui fala informações sobre a cerimônia de abertura. E o Yoshinori Sakai, que foi um japonês nascido em Hiroshima no dia do ataque com a bomba nuclear. Então, essa ilustração do Yoshinori Sakai, a colocação dele para acender a pira olímpica nos Jogos de 1964 representaram o renascimento do Japão, né, depois do massacre sofrido na guerra. Aqui a delegação da Áustria desfilando, e a última vez que a delegação da Alemanha Oriental e Ocidental desfilaram juntas em Jogos Olímpicos, né, antes da unificação de 1990. Lembrando que alemães, em 1956, 60 e 64, formaram uma equipe conjunta de atletas para competir nos Jogos. Vou colocar um pouquinho mais profundo. Aqui, para caber o livro inteiro. O Sakai conduzindo a tocha. Aqui os competidores norte-americanos, né, com seus chapéus de cowboy. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Avery Brundage, e aqui o imperador Hirohito, né, nessa cerimônia de abertura, e o Sakai subindo, né, as escadas, né, iniciando o seu caminho com a tocha olímpica para acender a pira olímpica. Aqui o Sakai já realizando, né, já tendo acendido o fogo olímpico, e os prefeitos, né, prefeito de Roma e também não de Roma não, mas aqui foi a passagem da bandeira olímpica, né, para o prefeito de Tóquio. Aqui nesse palanque.
vários balões foram soltos aqui na cerimônia de abertura. E a bandeira olímpica sendo carregada, e aqui o lema, né? O mais rápido, o mais forte, o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Sítios, Altius e Fortius. Mais comentários sobre a cerimônia de abertura. Aqui o Yoshinori Sakai com a bandeira, com a tocha olímpica, né, iniciando ali caminhando, né, para ingressar no estádio olímpico. E mais fotos coloridas, né? Nessa época as fotos coloridas já estavam começando a fazer parte dos livros, né, com uma melhor qualidade do que nos anos anteriores. O desfile de abertura, a delegação da Áustria, aqui a delegação conjunta da Alemanha e a delegação do Japão. E aqui todo o complexo olímpico, o estádio olímpico, né? A piscina, o complexo olímpico, a parte do atletismo, e aqui também a pista de aquecimento, que é constante nas disputas de atletismo. Os atletas ficam numa pista ao lado do estádio olímpico, do estádio principal de disputas, para realizar seus aquecimentos. Mais um momento aqui da cerimônia de abertura, o imperador, né, o Hirohito, sua esposa, o juramento do atleta, que foi proclamado pelo Takashi Ono, grande ginasta japonês, ganhador de 13 medalhas na história olímpica. Aqui todo o complexo, né, da Vila Olímpica, aqui as casas, né, os alojamentos, e aqui as estruturas esportivas, onde os competidores brilharam nesses fantásticos Jogos de 1964. Já o início das competições, essas fotos coloridas aqui, uma largada de uma prova de 200 metros, uma prova feminina de 200 metros, uma largada de uma prova feminina de 100 metros, e aqui uma disputa feminina do salto em altura. Já nessa página, uma corrida de uma eliminatória de 1.500 metros, aqui o Peter Snell, que foi o vencedor da prova, e esse aqui à frente é o Kipchoge Keino, que foi campeão depois nos Jogos de 1968, nessa prova de 1.500 metros. Aqui o Kipchoge Keino, ele foi campeão em 1968 e medalhista de prata em 1972. Kipchoge Keino corria de 1.500 a 10.000 metros. Uma eliminatória da prova feminina de 400 metros, e aqui embaixo uma eliminatória da prova de 800 metros, com o canadense o Crothers, que conquistou a medalha de bronze. Esses fantásticos Jogos de 1964. Mais competidores, a Polina Stachova na trave, ginasta soviética, ganhadora de 10 medalhas olímpicas de 1956 a 1964. Aqui ela estava encerrando sua carreira olímpica. Aqui o japonês Yukio Endo, que foi o grande nome da ginástica nesses Jogos, conquistou 4 medalhas, 3 delas de ouro. Foi campeão nas paralelas no geral individual e por equipes. Os finalistas da esgrima no florete individual. Aqui uma disputa na prova de luta. E abaixo também uma disputa da prova de luta entre o austríaco Wiesberger derrotando um representante, Kang, da Coreia do Sul. O complexo da natação, que é uma piscina de aquecimento, de relaxamento. Uma largada de uma disputa da natação, 200 borboleta no caso. E a premiação de uma prova de saltos ornamentais. Essas páginas foram mais utilizadas para mostrar as instalações. Olha que foto colorida. Premiação da prova de saltos por equipes no hipismo, vitória da Alemanha. A competição individual na prova de saltos e a competição individual na prova de saltos, a premiação. Vitória do francês Pierre Jonquière Doriolà, conquistou a única medalha de ouro da França nesses Jogos de 64. Curioso é que Doriolà havia sido campeão nos Jogos de 1952. As competições de vela, em que a equipe austríaca sendo recebida na sede olímpica, as instalações em Enoshima, que ainda hoje Enoshima é utilizada para etapas da Copa do Mundo de vela, a equipe, um barco da classe Flying Dutchman,
a equipe austríaca. E aqui o Willi Kurrweide, da Alemanha, que foi o campeão da classe FIM. Lembrando que os Estados Unidos na vela foram o país com mais medalhas, 5 medalhas nas 5 classes, mas nenhuma de ouro. Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha e Bahamas ficaram com as medalhas de ouro. Uma competição de remo, que também teve domínio dos Estados Unidos, 2 medalhas de ouro, a União Soviética também 2, Dinamarca, Alemanha, outra medalha, eu não lembro quem ficou. Dinamarca, Alemanha, eu não vou lembrar agora no momento para falar. E aqui mais provas de remo dos austríacos, lembrando que a Áustria saiu sem medalhas desses jogos. E uma foto do encerramento, né, já procurando, já indicando a próxima edição, que seria no México. Nas páginas seguintes estão vários textos sobre as disputas esportivas. Inicia com o atletismo, né, uma grande festa de recordes aqui. Começa com as provas masculinas de velocidade, as provas de corrida. Depois segue para as provas de marcha. Deixa eu ver se segue aqui com a marcha. Segue com a marcha e vai para as provas com barreiras. E depois os 3.000 com obstáculos. E finalmente encerra com os revezamentos. Depois vem as provas de salto e as provas de arremesso. As provas de arremesso, a Finlândia venceu no dardo, a União Soviética no martelo, os Estados Unidos no peso e no disco. Nos saltos, o Reino Unido venceu no salto em distância, a Polônia no salto triplo, a União Soviética no salto em altura, os Estados Unidos no salto com vara. Né? As marchas, o Reino Unido e a Itália conquistaram as medalhas de ouro. Nas provas de corrida, no atletismo, as provas de pista, em 13 provas, os norte-americanos levaram 9 de ouro, as outras medalhas ficaram com a Etiópia, a Nova Zelândia e Bélgica, Nova Zelândia com 2 delas. Essa é um pouco da história das disputas de atletismo desses jogos. Aqui o decathlon, né, que foi vencido pela Alemanha, ouro para a Alemanha, prata para a União Soviética e bronze para a Alemanha. O Willi Holdorf foi o campeão da prova. E as competições femininas, né, as provas de pista, as provas de velocidade, uma disputa boa entre Polônia e Estados Unidos. Os Estados Unidos vencendo 100, 200 metros, a Polônia 4 por 100, 80 com barreiras, a vitória da Alemanha. Nos 400 metros que estreou nesses jogos, vitória da Austrália. Nos 800 metros, a vitória do Reino Unido. Nos saltos, o Reino Unido venceu o salto em distância, a Romênia venceu o salto em altura. Nos arremessos, a União Soviética venceu o arremesso de peso e o lançamento de dardo. A União Soviética venceu a prova do pentatlo, a prova combinada, e a Romênia foi campeã no lançamento de dardo feminino. Então, os domínios das provas de atletismo. Aqui as disputas de boxe, que houve alguma polêmica em relação às pontuações, os soviéticos se disseram prejudicados. Das 10 medalhas de ouro, a Itália obteve 2, a União Soviética 3, a Polônia 3, o Japão 1 e os Estados Unidos outra. Ficaram com outra medalha de ouro. A União Soviética obteve 9 medalhas contra 7 da Polônia. As competições de luta, o Japão obteve 5 medalhas de ouro. Na luta greco-romana conquistou 2 medalhas de ouro, assim como a Hungria. A Hungria teve 2 grandes destaques, o Henri Poliak e o Stevan Kozma, na categoria mais pesada. E as outras medalhas de ouro, uma foi para a União Soviética, outra foi para a Bulgária, uma para a Turquia, outra que eu não estou me recordando com quem que ficou. Não estou me recordando quem foi o outro ganhador. No estilo livre, a Bulgária obteve 2 de ouro, o Japão ficou com 3, a Turquia 1 e a União Soviética 2. Essa outra medalha de ouro vou ficar devendo. O levantamento de peso, que teve o domínio da União Soviética, 4 medalhas de ouro. Tchecoslováquia, Polônia e Japão conquistaram uma cada um. O judô, domínio japonês, o judô estreando nesses Jogos Olímpicos de 64. O Japão conquistou 3 das 4 medalhas de ouro. A outra medalha de ouro na categoria absoluta ficou com a
ficou com a Holanda. O torneio de futebol, vencido pela Hungria, que derrotou a Tchecoslováquia na final. No hóquei, a Índia voltou a conquistar a medalha de ouro, derrotou o Paquistão na final. No voleibol e no voleibol masculino, vitória da União Soviética. O voleibol estreou nesses jogos. A União Soviética campeã no masculino, o Japão no feminino, o basquetebol dos Estados Unidos de novo, conquistando a medalha de ouro. Lembrando que o Brasil ficou com a medalha de bronze e foi a única medalha do Brasil nesses jogos de 1964. A natação teve um fortíssimo domínio dos norte-americanos. Das 18 medalhas de ouro em disputa, os norte-americanos ficaram com 13. A Austrália obteve 4 e a única medalha de ouro que saiu do domínio de australianos e norte-americanos foi a medalha de ouro conquistada por Galina Prozumen-Shishikova na prova de 200 metros nado de peito, que foi a primeira medalha de ouro da União Soviética na história da natação em Jogos Olímpicos. Grande resultado de Galina Prozumen-Shishikova. Nos saltos ornamentais, um forte domínio dos norte-americanos, venceram 3 das 4 provas, e a outra medalha de ouro ficou com a Alemanha, com a Ingrid Kramer, já com outro nome, né? Ingrid Kramer Engel. Ela que havia vencido as 2 provas femininas em 1960. Aqui as disputas do polo aquático. A vitória coube à Hungria. A Hungria novamente campeã do polo aquático. Lembrando que em 1960 a vitória ficou com a Itália. A Itália ganhou em 48 e 60. E a Hungria em 52, 56 e 64. As competições de remo, os Estados Unidos foram os maiores ganhadores de medalha do remo e ficaram 2 medalhas de ouro contra 2 medalhas de ouro também da União Soviética. A Alemanha, que havia sido destaque nos Jogos de 60, com 3 medalhas de ouro, obteve apenas 1 medalha de ouro. Outra medalha de ouro foi para a Dinamarca. Está faltando uma outra medalha de ouro, eu não lembro com quem que ficou. Acho que foi com o Canadá. Aqui as competições de canoagem. A Romênia foi o país com o maior número de medalhas, mas não ganhou nenhuma de ouro. A União Soviética com 3 de ouro, a Alemanha e Suécia com 2 cada um, foram os que ficaram com os títulos. As competições de vela, domínio dos Estados Unidos, 5 medalhas nas 5 categorias, só que nenhuma de ouro. Dinamarca, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália e Bahamas conquistaram a medalha de ouro. Bahamas campeã na classe Star. As competições de ciclismo, um forte domínio da Itália, que obteve 3 medalhas de ouro. Teve medalha de ouro da Holanda na estrada por equipes, da Alemanha na perseguição por equipes. Nas competições individuais, medalha de ouro para o Patrick Sercu, da Bélgica, no quilômetro. E foi a estreia também da prova de perseguição individual, vencida pelo tcheco Iri Daller. As competições de ginástica, um forte domínio do Japão. O Japão conquistou 9 medalhas, 5 de ouro entre os homens. E nas competições, 5 de ouro na ginástica masculina para o Japão, uma para a União Soviética, uma para a Iugoslávia e outra para a Itália. No feminino, foram 3 medalhas de ouro para a União Soviética e 3 medalhas de ouro para a Tchecoslováquia, todas com a fantástica Vera Tchaslavska, que nos jogos seguintes, 68, conquistaria 4 medalhas de ouro. E a Larissa Latinina, nesses jogos, encerrou sua participação olímpica, somando mais 6 medalhas, chegando a um total de 18, a ginasta com o maior número de medalhas na história. Também encerraram suas participações olímpicas o soviético Boris Shakhalin, que somou 13 medalhas na história, conquistou 4 nesses jogos. O Takashi Ono, que obteve 1 medalha e já tinha outras 12, nos jogos de 52, 56 e 60. E também o Yuri Titov, que chegou a 9 medalhas, obteve mais 2 nesses jogos. Só que Titov teve apenas 1 medalha de ouro. Foi na competição por equipes em 1956, com o timaço da União Soviética. As competições de esgrima tiveram o amplo domínio dos países do leste europeu, que ficaram com todas as medalhas de ouro. A União Soviética obteve 3 medalhas de ouro nas competições masculinas, a Hungria obteve 2 e a Polônia ficou com a outra medalha. E nas competições femininas,
A Hungria venceu as duas competições de florete. E o Laki Reitoy venceu a competição feminina de florete. Na competição masculina de sabre, a vitória do Tibor Pesa. O Egon Frank da Polônia venceu no florete. E o Grigori Kris da União Soviética foi campeão na competição de espada. As competições de tiro também tiveram um forte domínio dos norte-americanos, que obtiveram 7 medalhas, 2 de ouro. A Finlândia também conquistou 2 medalhas de ouro em provas de pistola, pistola de tiro rápido e a pistola livre, com o Vaino Markkanen e o Penttinen Oswu. E a Hungria e a Itália ficaram com as outras medalhas de ouro. Gary Anderson e Lones Viger, dos Estados Unidos, foram campeões. Ennio Mattarelli da Itália e o Laszlo Hammer da Hungria. As competições de pentatlo moderno, a vitória do Ferenc Torok na competição individual, e a União Soviética foi campeã por equipes. E as competições de hipismo, um domínio da Alemanha. A Alemanha obteve 2 medalhas de ouro, foi campeã no adestramento por equipes e no salto por equipes. No concurso, a vitória ficou com a Itália. Nas provas individuais, Mauro Cecoli da Itália conquistou a medalha de ouro no concurso completo. Henri Martin da Suíça na competição de adestramento. E o Pierre Jonquer Doriolà da França foi o campeão na prova de saltos. A única medalha de ouro da França nesses jogos. Aqui é a abertura dos jogos, o Japão, né, hasteando a bandeira olímpica, e começa os jogos, né, as competições esportivas. Aqui o grande Robert Hayes dos Estados Unidos, o Bob Hayes, conquistou a medalha de ouro na prova de 100 metros. Aqui ele correndo numa eliminatória, né, o Wiesław Maniak da Polônia chegou na segunda colocação. Aqui uma largada de uma disputa de 100 metros. Aqui a final da prova de 100 metros, atletas no meio do percurso e depois cruzando a linha de chegada, né? Aqui uma foto emblemática, aqui o Robert Hayes chegando na primeira colocação, de branco o Henrique Figueroa de Cuba, medalha de prata. E ali cruzando a linha de chegada, o Harry Jeremy, do Canadá, medalhista de bronze. Grande resultado aqui dos competidores nessa final. Tem representante da Alemanha também e tudo mais. Aqui os cronometristas. Olhando aqui, ó, é o Reis dos Estados Unidos. Schumann, da Alemanha, Figueroa, de Cuba, Cone, da Costa do Marfim, Jeremy, do Canadá, Maniak, da Polônia, Robinson, das Bahamas, e um norte-americano aqui, o Pender. Foram esses os competidores da final da prova dos 100 metros. Robert Hayes na primeira colocação, Figueroa de Cuba na segunda e Jeremy do Canadá na terceira com a medalha de bronze. E grande resultado dessa prova masculina de 100 metros rasos. Aqui a final dos 200 metros, o Henry Carr cruzando na primeira colocação, o Paul Drayton dos Estados Unidos ficando com a medalha de prata e a medalha de bronze indo para Trinidade e Tobago. Roberts, de Trinidade e Tobago, ficando com a medalha de bronze. Aqui a chegada dos competidores, a grande diferença, né, da vitória do Henry Carr dos Estados Unidos. Grande domínio norte-americano nas provas de pista. E aqui o grande fenômeno, né, o Peter Snell, da Nova Zelândia, que foi campeão da prova de 800 metros e de 1.500 metros. Aqui com o competidor do Quênia, Wilson Kiprugut, na final dos 800 metros. E abaixo aqui, numa fase de classificação dos 1.500 metros. Aqui nos 800, atrás dele está o Wilson Kiprugut, do Quênia, que ficou com
E o George Kerr, aqui da Jamaica, que caiu tentando obter medalha. Medalha de prata. Prata acho que foi para o Kiprugut e a de bronze foi para o Crothers, do Canadá. Mas aqui não fala, nessa foto, acho que o Crothers foi prata, o Kiprugut bronze. Depois a gente confirma lá nos resultados. Então, mas o grande destaque, né, o Peter Snell nessas provas de meio fundo, vencendo os 800 e os 1.500 metros. Aqui um momento de uma prova de 10 mil metros, que teve a surpreendente vitória deste daqui, o norte-americano Billy Mills, que tinha um tempo de 9 minutos e 20, tinha um tempo de 29 minutos e 10 segundos. Ele fez 28 e 24. Tirou mais de 40 segundos da sua melhor marca para conquistar a medalha de ouro. Foi uma surpresa. Aqui o Piotr Bolotnikov, da União Soviética, que havia sido campeão em 1960. Outro aqui, o Mohamed Gamout, que ficou com a medalha de prata. E o representante da Austrália, o Ron Clark, não estou vendo ele aqui, talvez ele seja esse, não sei. Eu preciso confirmar. A chegada da prova. Aqui o Billy Mills conquistando a medalha de ouro, seguido pelo Mohamed Gamout, da Tunísia, que foi prata, e o Ron Clark, aqui o número 12. Não estou vendo ele por aqui. Está difícil encontrar o Ron Clark aqui. Talvez seja esse aqui, não sei. O Ron Clark ficando com a medalha de bronze. Esse Ron Clark foi um grande corredor australiano, quebrou vários recordes, mas em Jogos Olímpicos não teve assim uma grande participação. Nos Jogos de 68, inclusive, por causa da altitude, ele teve que abandonar uma das provas em que ele tomou parte. Agora eu não lembro se foi os 5 mil ou os 10 mil que ele acabou abandonando. Bem, vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, e vou retornar para a segunda parte da filmagem. Alexandre Carvalho, Sovurs, Geografia Olímpica, Olitok 2020. Espero que tenham gostado e retornamos para a segunda parte desse fantástico livro austríaco. Obrigado.